Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois que assistir essa mensagem, esse vídeo. Gente, todos sabem que eu creio que tudo é da vontade de Deus, e aqueles que irão compreender a graça através dessa mensagem estão fazendo a vontade de Deus. Deus decidiu tirar o véu da religião. Mas eu tenho consciência que existem aqueles que Deus não vai tirar o véu. Eles vão assistir uma mensagem dessa e não vão acreditar. Vão continuar sendo evangélicos. Ou seja, vão continuar sendo enganados. São pessoas que vieram ao mundo para viverem na escravidão e sustentar o sistema religioso. Eu sei que esse sistema religioso, que eu tanto combato e denuncio, foi levantado por Deus. E tem pessoas que dizem, Júlio, por que você combate aquilo que Deus levantou? Combater e denunciar também faz parte dos planos de Deus. Deus nunca teve inimigos, Deus nunca teve guerreando contra ninguém. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. Deus não está lutando. Quem prega um Deus que está lutando, que está guerreando, que está na peleja, são as religiões. Inclusive essa religião graça que está aí no nosso meio, essa panelinha que está aí, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio, que diz que Deus é soberano no mundo espiritual, mas no mundo físico ele não é soberano. Soberano é a carne. Olha só o que essa religião graça está pregando aí. E pessoas que são filhos da livre, que compreenderam a graça, acreditam nessa mentira, que Deus é soberano no mundo espiritual, não é no mundo físico, na terra, e que a carne é inimiga de Deus, e que Deus faz toda a sua vontade, se a carne não atrapalhar ele. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Desde que a carne não se levante contra ele. Que Deusinho esse da religião graça que está aí. Então não é esse Deus que eu creio. Não é nesse Deus que eu prego. Ou tudo é da vontade dele, ou ele não existe. Imagina aí uma tragédia, uma coisa absurda. Pensou? Ok. Essa coisa trágica, absurda que você pensou, foi sim da vontade de Deus. E você pode dizer, que é isso, Júlio? Você não tem ideia do que eu pensei. Foi da vontade de Deus. Porque se Deus seria injusto por fazer isso que você pensou, ele também seria injusto, podendo evitar e não evitou. De qualquer maneira vai cair a frase, Deus foi injusto. Por ele ter feito ou por ele ter deixado acontecer, sendo ele onipotente. Por isso que tudo é da vontade dele. O bem e o mal pertencem a ele. Isso não é nem revelação, está escrito. Isaías 45, 7. Ele causa o bem, ele causa a desgraça. Ele, o Senhor, faz todas as coisas. Só que quando eu digo que as tragédias também são de Deus, eu não boto um ponto, eu boto uma vírgula. Que apesar da carne sofrer, o final sempre é glorioso. E qual é o final? Depois que a carne tomba. Então acontece uma tragédia e a carne tomba. Mas não é um ponto, é uma vírgula. Porque depois que a carne tomba, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. É aí que ele se manifesta, que é um Deus lindo, que é um Deus que é amor, que é maravilhoso, que é bom, que é perfeito e que é justo. Então a gente precisa compreender isso. Ou eu creio que tudo é da vontade de Deus, ou ele simplesmente não existe. Mas eu creio que ele existe e que tudo é da vontade dele e que ele não está guerreando, que ele não está lutando. Quem prega um Deus que está lutando, pelejando, são os evangélicos, a religião evangélica, que acredita que existe Deus e os anjos e Satanás e os demônios. Satanás se rebelou contra Deus. Tu consegue imaginar isso hoje sem um véu da religião?
uma rebelião no céu. Quando existe uma rebelião no presídio, nem a polícia, nem a imprensa sabem. De repente, tu consegue imaginar uma rebelião no céu? Senhor, uma rebelião no pavimento 171. O teu anjo Lúcifer se rebelou. E Deus disse, nossa, logo ele? Claro que não. Isso aí é o sistema religioso corrupto e cruel que usa as passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28 para enganar os evangélicos e levar medo e terror. A passagem de Isaías 14 está se referindo ao rei da Babilônia, um homem. E a passagem de Ezequiel 28 está se referindo a outro homem, o rei da cidade de Tiro. Dois homens arrogantes e soberbos, que tem ali uma figura de linguagem, uma gíria da época, que o sistema religioso não perde a oportunidade para dizer que foi o próprio Satanás. O Satanás é o sócio dos pastores. É impossível não ficar rico com um sócio desse. Diabo nunca foi um ser espiritual. Inferno significa sepultura. Então é exatamente isso que a gente vai ilustrar hoje nessa mensagem. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois que assistir uma mensagem dessa. Essa mensagem. A mensagem anterior foi uma revelação tremenda, gente. Eu também fiquei maravilhado. Que eu sempre vinha, meu Deus, o que é? Indagando assim, né? Vida eterna. Quem me conhece sabe, eu não peço nada a Deus. Porque tudo já aconteceu. Ora, se aconteceu, como é que eu vou pedir algo a Deus? Eu creio que a oração pedindo a Deus, ela é inútil. Porque se Deus age de acordo com a minha oração, ele não é soberano. Eu sei que você vai dizer, Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que a vontade de Deus foi fazer com que o povo dele na época acreditasse que a oração tem poder, mas não tem. Porque se a oração, Deus age de acordo com a oração, ele não é soberano. Se você orou, teve gente recentemente que botou, Júlio, eu orei para que Deus me desse um entendimento e ele botou aqui na internet o canal Acorda Povo de Deus. Querido, Deus não tirou o véu da sua religião porque você pediu, não. Já estava determinado desde antes da fundação do mundo a soberania dele sobre você. Não precisa pedir, não precisa ter fé. Qual foi a fé que Lázaro teve para ressuscitar? Qual foi a fé que a menina Tabita teve para ressuscitar? Qual foi a fé que aquela menina lá vendedora de púrpuras, lá em Atos, teve ao ouvir Paulo e Deus abriu o entendimento dela? Qual foi a fé que essas pessoas tiveram? Nenhuma. Eu tenho um amigo aqui ateu, que é abençoado, que é próspero, com uma família linda e abençoada. Ele não acredita em Deus. Os judeus, seguindo o raciocínio da religião evangélica, era para ser o povo mais amaldiçoado da terra. E é o povo mais abençoado da terra. Não aceita Jesus e não são dizimistas. Só os evangélicos são dizimistas. Viu? Tamanha é a farsa das pregações evangélicas. Os judeus não são dizimistas nos dias de hoje. Por quê? Se ele for dizimista, na cabeça dele ele está pecando, porque os dízimos eram para serem entregues aos sacerdotes. Não existem mais sacerdotes. E esse dízimo era uma vez por ano, 10% da colheita, para levar para o depósito do templo. Era alimento. E os judeus hoje não são dizimistas. E eles não aceitam Jesus. Eles não entregaram suas vidas para Jesus. Eles anulam o sangue do Cordeiro. Era para ser o povo mais amaldiçoado da terra. Mas aí é o quê? O povo mais abençoado da terra. Quando eu entrei nessa coisa chamada Igreja Evangélica, o pastor João Ribe e os seus alunos lá, os pastores, disseram, Júlio, quando tu entregar a vida para Jesus, a tua parte financeira, teus negócios, tu vai ver como tu vai prosperar. Tudo mentira, gente. Quando eu era dizimista, foi a fase mais difícil que eu passei na minha vida. Quando eu era dizimista fiel. Eu cheguei a dividir uma única quentinha com a minha esposa, luz cortada, sentava no degrau de uma área de serviço de um kitnet que eu não tinha sequer uma cadeira para sentar, andava de ônibus, um deserto, minha geladeira parecia um loteamento novo, só tinha água e luz.
Tudo isso na época que eu era dizimista fiel. Dízimo é uma aberração para os dias de hoje. Então os judeus não são dizimistas e não aceitaram Jesus. São as pessoas mais abençoadas da face da terra. Então o que significou a expressão vida eterna na Bíblia? Fomos enganados, essa mensagem recente. Vida eterna, olha só. Estou fazendo agora um resumo do Evangelho da Graça, porque depois de uma mensagem dessa, eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico. Os evangélicos, eles fazem parte de um povo, do povo mais infeliz do mundo. Essa é a verdade. Quem é feliz são os pastores, que pregam essa insanidade do futurismo. São mentiras pregadas todos os dias, durante décadas, no cérebro, na mente de um evangélico. E essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. Se o povo de Deus entender o preterismo, que tudo já aconteceu, que as profecias já aconteceram, esses pastores ficam desempregados e essas chamadas igrejas fecham. O preterismo não prega a graça. Agora a graça prega o preterismo. Porque o preterismo entende apenas que todas as profecias foram para Israel. E isso é verdade. Mas tem pastores aí preteristas que nunca entenderam a graça. Então a graça está acima de tudo isso. O evangelho da graça. Quando você entende essa palavra, não é o evangelho eterno. Não é a pátria celestial. É a graça que está sendo derramada para você. A gente não pode dizer que nós estamos no evangelho eterno. Ora, quem disse isso foi João no Apocalipse. Esse nome, essa expressão evangelho eterno, foi dado para as 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Eu não vou dizer aqui o que significa. Cada pastor tem o seu entendimento. Mas não interessa, isso não faz parte da graça. Porque foi 100% para as 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver? Agora a graça está lá em Efésios 2,7, para os séculos vindouros. Então só existe isso, lei e graça. A graça é eterna. Então quando você entende essa palavra, é a graça, é o favor imerecido de Deus sobre você. Então 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé, Timóteo. Tem nada a ver conosco. A gente precisa compreender isso. Tome posse, Timóteo, da vida eterna. Ora, como assim tome posse da vida eterna se Timóteo, Paulo, tinha um espírito? E todo espírito é eterno. E toda a carne tomba. Então, nessa mensagem eu explico o que significou, passado, vida eterna. Tome posse da vida eterna, Timóteo, para a qual você, Timóteo, foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Romanos 6,12. Paulo já está falando para um grupo de pessoas. Por isso que ele diz, mas agora que vocês, romanos, foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Foram libertados do pecado. O que era pecado na Bíblia? As leis de Moisés. As 613 leis da Torá. Nós não somos pecadores. 1 João 3,4. Pecado de fato é transgressão de leis. Paulo disse em Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores. Mas os evangélicos que não compreendem isso, quando eu falo em pecado, eles me refutam dizendo 1 João 8. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque é aquilo que é batido na tecla dele, no cérebro dele. Olha aí, quando alguém disser que não tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas os pastores sabem que quem está dizendo isso é o judeu João. Está dizendo para os irmãos dele, judeus da época. Aquele judeu que diz que não tem pecado, ou seja, que não pratica as 613 leis da Torá, é mentiroso. É impossível não transgredir uma das 613 leis. Mas o pastor é esperto, traz isso por dia de hoje. Então responda aí Romanos 5,8. Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram um período transitório. Antes da cruz. Pecadores. 613 leis da Torá. Paulo estava depois da cruz dizendo, éramos pecadores. 2000 anos depois,
os evangélicos vivem 24 horas por dia dizendo: nós somos pecadores. Se Jesus voltar, não vai subir ninguém. Ele vem no abrir e piscar de olhos, só vai encontrar pecadores, não vai levar ninguém. Viu aí o feitiço? Viu aí a macumba evangélica? Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, João, quando vê Jesus, diz o quê? Eis aí o Cordeiro que Deus, de que deixa o pecado no mundo, não que tira. Viu aí que quando você diz que é pecador, você está dizendo que Jesus não tirou o pecado. Você está voltando para antes da cruz. Ou você está dizendo que Deus mentiu. Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Hebreus 9,26, ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou as 613 leis da Torá, mediante o sacrifício de si mesmo. Romanos 10,4, o fim da lei, o fim do pecado, foi Cristo. Agora, quando Paulo fala de pecado, ele está se referindo ali depois da cruz aos irmãos judeus dele, porque eles estavam praticando as obras da lei depois da cruz. Por isso que Paulo diz: vocês estão em pecado. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Não tem nada a ver com a carne ativada nos dias de hoje. Porque a prática da carne que Paulo estava falando era que os judeus estavam praticando as obras da lei. E Paulo usa a expressão: vocês estão na carne. E humanamente Paulo disse: vocês não estão agradando a Deus. Lógico que até na época aqueles que compreenderam fizeram a vontade de Deus. E aqueles que não compreenderam também fizeram a vontade de Deus. Paulo disse para os judeus: vocês têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos: pense num povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Paulo disse em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, deste presente da época, não é século 21 não, está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema religioso traz por dias de hoje e o sistema religioso faz os nossos amados irmãos evangélicos acreditarem que o Deus deste século 21, Paulo está dizendo que é o Satanás. Paulo estava depois da cruz e os judeus estavam vivendo Moisés. E Paulo está dizendo: meus irmãos, o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés, não é mais leis, não é mais sacrifício, cerimonialismo, ministério de condenação e morte. Agora é a graça. Ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo. Mas os judeus estavam, depois da cruz, seguindo Moisés, que era o Deus daquele século. Nada a ver conosco. Você acha que os pastores vão ensinar isso? Se eles pregarem a graça, no outro domingo não vai ninguém. A igreja fica vazia e ele fica desempregado. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, das 613 leis da Torá, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, o que significou passado, vida eterna? Porque nós sabemos, nós que estamos na graça, de repente algum evangélico está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Esse livro lindo, abençoado aqui, esse livro é histórico, não é mais profético. Aqui não tem mais eis que te digo, assim diz o Senhor. Deus manda te dizer. Tudo isso é picaretagem, é pilantragem, é malandragem, gente. Esse livro aqui é histórico, de Gênesis a Apocalipse. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Agora é através desse livro aqui que nós conhecemos o nosso Deus. Apenas isso. Mas isso aqui foi a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Jesus veio apenas para Israel. Está lá Mateus 15, 24. E o fim é a vida eterna. Vida eterna na Bíblia, esse nome eterno não é literal. É período de tempo. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Nem existe mais Sodoma e Gomorra, muito menos estão condenadas ao fogo eterno.
Fogo eterno. Elas estão queimando até hoje? Elas nem existem mais. Você viu aí que esse fogo eterno foi uma figura de linguagem, né? Eterno significa período de tempo. Nesse caso aqui. Judas 7. João 3, do 15 ao 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que interessante. Porque Deus amou o mundo de Israel. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, eram os países circunvizinhos habitados na época. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. O mundo na Bíblia. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo de Israel, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então essa passagem aqui, com a mente de Cristo ativada e os olhos iluminados, a gente entende o significado de vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos os judeus já nasceram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Você tem que entender isso, nós fomos enganados. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Então, o que significa vida eterna? Vida eterna significa a grande tribulação que foi no ano 70. Porque Deus amou o mundo de Israel, que enviou seu Filho. Porque todos os judeus estavam condenados a passarem pela grande tribulação no ano 70. Então, aquele que creu em Jesus recebeu a vida eterna, ou seja, a salvação de não passar pela grande tribulação. Ou morreu antes, ou não ficou na Judéia, não ficou nos montes. Jesus disse lá em Mateus 24, os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, fujam para os montes. Todos aqueles que creram foram salvos da grande tribulação que foi no ano 70. Todos aqueles que creram foram salvos, ou seja, receberam a vida, vida eterna, se referindo a exatamente isso, a grande tribulação que foi no ano 70. Quem crê nele não é condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Só que antes de Jesus vir, todos estavam condenados à grande tribulação. E a maioria creu nele, que ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Ou seja, a maioria não creu em Jesus e foi condenado na grande tribulação. Ou seja, não recebeu a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, antes de Jesus vir, todo mundo condenado. Os que creram foram salvos da grande. Os que não creram continuaram condenados. Por isso que ele diz, mas quem não crê já está, vai continuar condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então foi esse o único propósito da vinda de Jesus, aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Todos aqueles que creram foram salvos, receberam a vida eterna, ou seja, não passaram pela grande tribulação que foi no ano 70. Simplesmente isso. João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem creu em Jesus, teve a vida eterna. Não passou pela grande tribulação e não entrará em condenação. De quê? Do juízo que foi no ano 70. Mas passou da morte para a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele continua, permanece. E a ira de Deus foi no ano 70. Mateus 15, 24. E ele respondeu, eu fui enviado apenas. Senão, o que significa apenas? Somente as ovelhas perdidas de Israel.
Pois, Apocalipse 6,17, pois vai chegar, chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse 1,14, 7. E disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem, pois vai chegar de novo. Chegou o verbo presente da época, a hora do seu juízo. Seu quem? Deles. O que é que nós temos a ver com isso? Quando é que o pastor vai ensinar isso? 31 de fevereiro. Nunca. Claro que existe. Eu não estou generalizando, gente. Eu sempre falo isso. Conheço pessoas aqui, são sérias, são éticas, são idôneas. Eu tenho testemunhos aqui de mulheres aqui que dizem, Júlio, meu marido é pastor, é um homem sério, é um bom pai, é um bom marido, ele cuida das ovelhinhas lá, mas ele não entende a graça. Eu sei que existem homens sérios que são vítimas do sistema. Eles continuam acreditando em diabo. Ele não tem a intenção de enganar ninguém. Mas a maioria está enganando. Eu tenho testemunhos aqui de pessoas. Júlio, eu passei 35 anos na Assembleia de Deus. Eu era professor da escola dominical. Eu aprendi errado e ensinei errado. Mas tem aqueles que sabem tudo isso que eu estou falando. Só que os caras abandonaram a faculdade deles, gente. Abandonaram os empregos dele para ganhar dinheiro e prosperar utilizando esse livro aqui. Levando esse livro sempre para o futuro. Bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. Vai se levantar falsos profetas. Foi para aquela época. Jesus está voltando. Isso é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Como é que Jesus vai voltar se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em nós? Tem gente que compreende isso, mas quando ele compreende isso, ele vai dizer, nossa, então eu vou passar pela morte. Vai! Todos nós vamos passar pela morte. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta com um novo corpo glorioso igual ao dele. Ele insiste em não aceitar essa palavra, porque é mais fácil ele acreditar que Jesus vai aparecer num cavalo branco, pocotó, 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 e a gente vai voando pelas nuvens, com o nosso celular no bolso, com a carteira, com os cartões de crédito, com a prótese, com a hemorroida, vai subir tudo no céu, se encontrar com Jesus na nuvem. É uma macumba evangélica, gente. Passei 14 anos acreditando nisso. Já contei aqui, 4 horas da manhã, na madrugada, uma chuva, digo, meu Deus, Jesus está voltando. Né? Quando chove muito, aquele toró, logo pensa que Jesus está voltando. Eu abri a porta do meu filho, 4 horas da manhã, não vi meu filho, me lasquei. Jesus voltou e eu fiquei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu olhei para uma mulher numa academia, desejei ela no meu coração, soneguei um imposto? O que foi que eu fiz, meu Deus? Eu pensei tão alto que meu filho bateu na porta. Pai, estou aqui no banheiro, pai. Eu sou obrigado, senhor. O senhor não voltou, não. Deixa para voltar no domingo de 7 horas da noite, que eu estou na tua casa te adorando. Olha que macumba evangélica. Depois eu disse, como é que Jesus podia ter voltado? Que minha mulher estava comigo na cama, dormindo. Ela era terrivelmente evangélica. Isso é um feitiço, isso é uma macumba. Isso é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Responde aí, evangélico, pastor. Isso foi um desafio que eu fiz faz 3 anos e ninguém me respondeu. Todo espírito é eterno. Toda carne vai morrer. Ué, o que significou, botei significa, o que significou a vida eterna? Você viu aí que não está se referindo ao espírito, nem à carne. Toda expressão de vida eterna na Bíblia se referiu aos eleitos de Deus. Uma linguagem para a época. Vida eterna foi, não é, foi uma expressão para se referir àqueles que foram salvos da grande tribulação que foi no ano 70. Os pastores nunca vão dizer isso para você. Meu irmão, cuidado, viu? Estamos vivendo nas vésperas da grande tribulação. Jesus disse que nunca houve um igual, jamais haverá. São pilantras, são abutres, são mercenários, são estelionatários da fé. Porque essa é a mensagem, medo e terror. Porque o medo e o terror atrai as ovelhinhas. São 70 milhões de evangélicos, 70 milhões de ovelhinhas. Aquele que mentir mais atrai. Então, vida eterna se referiu àqueles que foram salvos da grande tribulação.
Apenas isso, gente. Uma figura de linguagem, uma gíria da época. A pessoa era um opositor, esse homem é o diabo, é o Satanás, é uma pessoa contrária, é o pecado. Apenas isso. Se você disser hoje para um evangélico que tua vizinha é uma cobra, ele vai mandar, meu irmão, liga para o Butantan, vis. Vai pegar literal. Isso foi há 3, 4, 5 mil anos, existia figura de linguagem, gírias. Você é invejoso, você é fofoqueiro, você é isso, você é aquilo. O linguajado de hoje. E na época existia, você é o diabo, você é o Satanás, você é isso, você é aquilo. Uma figura de linguagem da época. Os pastores sabem disso, gente, mas eles nunca vão falar isso para você. Outra mensagem. Ó. Vocês na Bíblia, não é nós brasileiros. Incrível isso, não é? Nós, Paulo fala, nós. Nós quem? Eles. Cuidado, todo aquele. Aquele quem? Da época. Eis serei contigo. Contigo quem? Com Josué. Josué 1,5. Não te abandonarei, Josué. Eis que estou contigo, Josué. E estarei contigo todos os dias, Josué. Para a época. Então nós, aquele contigo, vocês, não somos nós. Pessoas da época. Terra de Israel, mundo de Israel. Vocês na Bíblia não é nós brasileiros, americanos, africanos, espanhóis. Não, vocês na Bíblia, você está apontando para um grupo de pessoas local. Vocês. Vocês quem? Um grupo de pessoas da época. Os pastores assassinam a língua portuguesa. Só que os evangélicos não pesquisam, não sondam e acreditam tudo naquilo que o pastor fala. Mateus 24, do 1 ao 5. Jesus saiu do templo. Estou tocando nessa tecla. Porque esse negócio de guerra, rumores de guerra, os pastores, esses abutres mercenários, dizem que essas profecias são para os dias de hoje. São picaretas espirituais. Mateus 24, do 1 a 5. Gente, os pergaminhos, não tem Mateus 24, Mateus 23, não. Eram os pergaminhos. A carta de Paulo não tem 1 Timóteo 4, 2. 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2. Não existe isso, gente. Foram 11 cartas, 11 destinatários. Então bota 14 cartas, porque teve 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então separou. Mas não, gente, não tem esse negócio não. Então se eu fosse pegar os pergaminhos, eu fosse dizer isso aqui, eu vou dizer, ó, vê aí, Mateus disse, Jesus saiu do templo. Onde é que tem isso, Júlio? Não, está em Mateus. Então, um homem com a inteligência dada por Deus disse, não, Mateus 24, 1. Ah, Mateus 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24. Achei. Achei, Júlio. Para facilitar o entendimento. Apenas isso. Então, Mateus 24, 1 ao 5. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos... Deixa eu desligar aqui, ligar o negócio. Seus discípulos... Um momentinho só. Desculpa aí. Então, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Vocês estão vendo tudo isso? Gente, os pastores não fazem a gente acreditar que esses vocês aqui somos nós. Vocês quem? Os discípulos. Estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas, meus discípulos. Isso aqui aconteceu em abril do ano 70. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus o quê? Seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas, Jesus? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos?
E os últimos dias, o fim do mundo, do Aion. Ora, por que Jesus destruiu tudo isso aos discípulos se não fossem para eles? Por que João enviaria 7 cartas para as igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia em Apocalipse, se não fossem para elas? Que mentira é essa dizendo que estamos vivendo o Apocalipse? Abutre, mentiroso, canguloso. Foram cartas que João escreveu, foram cartas que Paulo enviou. O que é que nós temos a ver com essas cartas, gente? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, cuidado eu e você, cuidado, meus discípulos. Por que Jesus teria dito cuidado se não fosse para aquela época? Claro que foi, gente, tudo para aquela época, fomos enganados. Não passará esta geração, Jesus disse, sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração na Bíblia é 40 anos. Jesus, quando disse isso, ele tinha 32. Para o ano 70, 38. Tudo aconteceu naquela geração. Tudo aconteceu para Israel. Esses abutres mentem. São pilantras espirituais, são picaretas espirituais. Só que eles ganham milhões em cima dessas mentiras. Você acha que eles não vão falar? Eles vão falar essas verdades que eu estou falando? Cuidado, meus discípulos, que ninguém esse aqui, ó, que ninguém que ninguém engane vocês, meus discípulos. Os engane. Ou seja, naquela época, os discípulos poderiam ser enganados. Que ninguém engane vocês. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, ó, o 6 ao 9, que esses abutres estão pregando aí, por isso que eu estou tocando nessa tecla em quase toda a mensagem. Agora, enquanto eles falam essa mentira, e as mensagens são compartilhadas por milhões de pessoas, uma mensagem dessa será compartilhada por 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. E como se não bastasse, ainda tem pessoas replicando, multiplicando a mensagem dele. O cara abre um canal para ele só para divulgar as mensagens do abutre do Rodrigo Silva, do abutre do Paulo Júnior, do Hernani Dias Lopes, do Nicodemos. Quer dizer, como se não bastasse milhões de seguidores que esses abutres têm, ainda tem as pessoas que multiplicam as mensagens. É complicado, né, gente? Ó, 6 a 9. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vocês quem? Aí tem tradução que é mais dita pelos pastores, porque os evangélicos não estudam. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Tá vendo, meu irmão? Ouvireis guerras e rumores de guerra. Tá vendo a guerra aí contra Israel? E quando é contra Israel, lascou, viu? Ouvireis, o verbo ouvir, está no futuro do presente, ou seja, algo que está prestes a acontecer, algo que vai acontecer em breve. Só que essa tradução diz, ó, vocês ouvirão, ouvireis, verbo ouvir, futuro do presente. E essa aqui é mais escancarada que os pastores não falam. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí tem cão guloso aí, abutre, que diz que isso aqui já aconteceu, mas ainda não é o fim, porque o fim está chegando no século 21. Por que Jesus diria, não tenham medo, cuidado, mas ainda não é o fim? E quando foi esse fim? No ano 70, quando houve a invasão do general Tito, a grande tribulação que morreu mais de 1 milhão de judeus. Eles viram Jerusalém cercada de exército. Jesus fala isso. Só que aqueles que creram, que foram salvos, que tiveram a vida eterna, não ficaram em Jerusalém, na Judéia. Fugiram para os montes, fugiram para as montanhas. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso aconteceu naquela época. Flávio Josefo confirma isso no livro dele. Que entre cidades de Israel tinha guerras, tinha rumores de guerra, tinha fomes, tinha terremotos. Tudo isso será o início das dores. Então eles, olha só, gente, meu irmão, minha irmã, se uma mensagem dessa, tu não concordar com essa palavra que eu estou dizendo, você vê o mundo para viver na escravidão. Você está no canal errado.
Você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Quando a sua carne tombar, o espírito volta para Deus. Mas você veio ao mundo para viver na escravidão e sustentar pastores. Olha o que ele diz aqui. Tudo isso acontecerá, tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão vocês. Os entregarão. Vocês quem? Meus discípulos. Para vocês, meus discípulos, serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações de Israel por minha causa. O que é que nós temos a ver com isso, evangélico? Até quando os evangélicos serão enganados? Até quando, pastores? Entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte. A maioria dos discípulos foram perseguidos, foram humilhados, foram torturados e foram mortos. O que é que isso aqui tem a ver conosco? Tem algum pastor aí sendo morto por causa do evangelho? Não tem. Não existe perseguição na terra alheia. Não vem com esse negócio, não. Bem que a Bíblia diz. A perseguição contra a igreja foi a igreja primitiva lá em Atos. Porque havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. O evangelho da circuncisão, para dizer que Jesus era um Messias a quem os profetas profetizaram, e o evangelho da incircuncisão que foi dado a Paulo. Está lá em Gálatas 2,7. E vocês serão odiados. Vocês, meus discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Você viu aí que é picaretagem? Outra coisa. Se isso aqui, olha só, um desafio para esses abutres. Rodrigo Silva, abutre, não entende nada de Bíblia. Se isso aqui é uma profecia para os dias de hoje, cadê os discípulos? Eles estão vivos. Mateus, Marcos, Lucas estão com 2.200 anos. Cadê os discípulos? Porque está dizendo que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Se essas guerras que estão acontecendo no século 21 hoje, é essas profecias de Jesus, cadê os discípulos? Vocês são picaretas espirituais, vocês são pilantras espirituais, vocês são abutres, vocês são enganadores, vocês são estelionatários espirituais. Vocês não têm sequer vergonha na cara. Essa é a verdade. Seus abutres. Os discípulos estão vivos. E outra coisa, vamos orar, meu irmão, contra isso aqui. Oi, se a gente orar isso aqui não acontecer, Jesus foi um falso profeta. Viu aí que os caras são picaretas? Como os evangélicos estão sendo enganados. Ainda tem evangélico que vai me detonar aqui. Ah, vai ver se eu estou no mundo ou na Judéia, rapaz. É unção de Roberta Miranda. Vai com Deus, está no canal errado, abençoado. Tu viesse para ser escravo, para continuar sustentando esses homens, esses abutres. Está no canal errado. Cadê os profetas da cura? Isabel Veloso, essa jovem evangélica, de 18 anos, com câncer em fase terminal. Cadê Marcos 16, 18? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curai os enfermos, Mateus 18. Isabel aí, ó. Isabel Veloso, 18 anos, evangélica, câncer em fase terminal. Ela está esperando aí vocês, viu, pastores? Vocês não dizem? Jesus disse, né? Cadê os profetas da cura? Marcos 16, 18. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curai os enfermos. Pastores, a irmãzinha Isabel Veloso, 18 anos, evangélica, está esperando uma profecia de vocês. Eu botei nessa mensagem aqui, se alguém colocar a mão na cabecinha dessa jovem e disser, seja curada em nome de Jesus de Nazaré, e ela for curada, eu fecho o meu canal, e antes de fechar o meu canal, eu mudo a minha opinião dizendo, existem profetas nos dias de hoje. Vai lá, bota a mão, não precisa ir lá não. Gente, eu estou aqui no meu canal e eu quero determinar a cura em nome de Jesus de Nazaré. Aí eu fecho o meu canal e divulgo o seu e digo que você é profeta. Não existe mais pastores nem profetas. Tem picaretas aí. Claro que eu não estou generalizando. Eu conheço homens sérios. Mas a maioria é picareta espiritual. São abutres. Vão curar essa jovem? Ela está esperando lá. A medicina já jogou a toalha.
Não existe mais, é paliativo. Somente para amenizar a dor que ela toma todos os dias. 18 anos, até ela já sabe que vai morrer. Cadê os pastores da cura? Tu vai lá, profetiza aí no teu canal. Conversa, rapaz, isso foi para a época. Em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos e ressuscitarão os mortos. E falarão novas línguas, idiomas. Tem nada de terra de canta ali para nós chulipa. Isso é picaretagem. Então, na época, foram dados aos discípulos esses poderes para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, para que os judeus crescem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram, para que eles tivessem a vida eterna, para que eles fossem salvos da grande tribulação que foi no ano 70. Cadê o desafio aí? Está esperando a irmãzinha, não bateu as botas ainda não, mas já foi desenganada pelos médicos, pela medicina, já jogou a toalha. Está esperando aí, pastores. A Genotruque, Valdemiro Santiago, esses abutres aí. Profetiza a cura dela aí? Em nome de Jesus de Nazaré? Claro que não, gente. Jesus de Nazaré não existe mais. E nós não somos discípulos de Jesus. Isso é picaretagem. Aí. Conversa, rapaz. Essa mensagem aqui eu boto um Deus injusto e uma vida injusta. Sem hipocrisia. Essa mensagem aqui eu gravei esses dias e faz uns 2 anos que eu estava com essa mensagem aqui no meu computador. E faltando coragem para divulgá-la. Mas já faz tempo que eu penso nisso. Realmente Deus às vezes é injusto. A vida é injusta. Agora, no final da mensagem eu digo, humanamente falando. Como é que eu vou dizer que Deus é injusto? Vendo uma avó, uma avózinha, enterrar o seu neto. Um pai enterrar um filho. Um jovem ser morto com um tiro na cabeça por causa de um celular. Você já viu um caso desse aí? Uma avó sair de um enterro, acabou de enterrar o neto e dizer glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Já viu isso? Claro que não. Vai sofrer para o resto da vida. Agora, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Então, o filho que morreu tragicamente, o netinho que morreu tragicamente, o espírito voltou. Agora, quem fica sofre. A carne sofre. Mas quem está sofrendo? O pai, a mãe, o avô, a avózinha. A carne não vai tombar? O espírito volta. O espírito volta. É a ressurreição, é o arrebatamento do espírito diariamente. E lá, com um novo corpo glorioso igual dele, é aí que ele se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é perfeito, que ele é amor, que ele é maravilhoso e que ele é justo. Eu creio nesse Deus. Agora aqui, muitas vezes, Deus é injusto, a vida é injusta. Eu seria hipócrita se não reconhecesse isso. Eu boto o exemplo da mãezinha lá de Pelé, Celeste Arantes. Ela enterrou o filho. O filho morreu 2 anos antes. Deus não poderia ter feito a irmã Celeste morrer antes, com 99 anos? Pelé e a família, nossa mãezinha morreu, eles iriam sofrer, mas uma coisa natural, poxa, nossa mãezinha tinha 99 anos, mas não, Deus fez a irmã a Celeste Arantes com 101 anos enterrar o filho, Pelé. Não podia ser o contrário? O filho enterrar a mãezinha? Só que isso é mistério de Deus, meu irmão. É o tempo do Espírito. Pode ser 1 ano, pode ser um dia na barriguinha da mãe, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos. É o tempo do Espírito que Deus determina como vai ser arrebatado. Apenas isso. Esse abutre aí, essa tranqueira chamada Genotruque, que isso é uma cria da Universal. É uma cria. Né? São demônios de carne e osso, filhos do maior demônio que tem, que é o Edir Macedo. Uma suposta profecia, Genotruque, garante que um filho do anão Marquinhos, aquele da Record, que era ajudante de palco lá de Geraldo Luiz, não ia morrer. Presta atenção bem nas suas palavras. É um vídeo que eu já botei aqui. Essa tranqueira desse Genotruque. Ele não podia dizer, não, Marquinhos, vamos orar aqui, Deus, eu creio que Ele é poderoso, Senhor, visita aquele hospital, cura o filho do Marquinhos, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Podia dizer isso. Só que quando ele viu Marquinhos e Ju, casal ali, um anãozinho, o anão no local dele lá, no antro dele, no alçapão, na arapuca dele, em vez de dizer isso, fazer essa oração religiosa, disse, o meu Deus está te curando agora, está curando o teu filho agora. Marquinhos vai aos prantos, Ju aqui glorificando, Marquinhos chorando. Pessoal, eita, Deus usou a Genotruque para curar o anãozinho, o filho de Marquinhos. Mentira, com alguns dias o filho de Marquinhos morreu. São
picareta espiritual, gente. Isso é um abutre, esse Agenor Truque. Milionário, anda de Porsche, relógio Rolex, 280 mil, com dinheiro de quê? De dízimos e oferta dos trouxas evangélicos. Porque depois de uma mensagem dessa, continuar seguindo uma tranqueira dessa, só pode ser trouxa. Agora são trouxas levantados por Deus. Tranquilo, tá certo? Eu reconheço isso. Olha aí, Agenor Truque profetiza a cura de um jovem que morre de câncer. Um rapaz foi lá, careca, já em fase terminal. Ele abraçou e disse, meu Deus está te curando agora. Esse abutre não podia dizer, meu Deus, cura esse jovem. Ele vinha aqui com os exames. Cura, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Amém. Pronto. Mas não, o meu Deus está te curando agora. O rapaz feliz da vida começou a chorar. Com menos de um mês o rapaz morreu. E aí, cadê os profetas? Aquela tranqueira do Marco Feliciano, que aquilo é um abutre, chamou lá o Anderson do Carmo e disse, Deus manda te dizer, filho meu, grande é as coisas que eu vou fazer para ti. Tu pensas que tu vai ficar só no Rio de Janeiro? Vou abrir portas. Grande será o teu ministério. Com poucos meses, o cara foi metralhado. Vocês sabem por quem, né? Metralhado. Cadê os profetas? Como os evangélicos estão sendo enganados, né? Isso aí. Fabiana Anastácia, essa cantora, gosto. Todas as evangélicas que eu estou botando aqui, ó. Morreu de Covid, gente. É o tempo do Espírito. Não adianta orar. A oração pedindo a Deus, ela é inútil. Se você orar e acontecer, não foi porque você orou, foi porque já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Eu não pedi para entender o Evangelho da Graça, não. Deus botou uma mensagem de um cara que já morreu há muito tempo, era um cão guloso, mas pregava a graça. E através dele, Deus me deu um entendimento. Eu não pedi a Deus, não. Eu achava que estava certo na religião evangélica. De repente eu ouvi uma mensagem da graça. Eu pedi a Deus? Não. Não adianta pedir a Deus. Você pedir algo a Deus é como se você dissesse, Senhor, não deixa o avião da Chapecoense cair. Já caiu. Não deixa o irmão Lázaro morrer. Já morreu. Fabiana Anastácia, é o tempo do Espírito, gente. E não tem privilégio nenhum por ser evangélico, não. Eu estou botando aqui só exemplos evangélicos. Se o evangélico tivesse privilégio, até o Papa se convertia. Não existia ateus. Fizesse uma pesquisa. Nossa, esse ano de o ano de 2023, o ano passado, quantos evangélicos morreram de câncer? Nenhum. Quantos morreram de infarto? Só morreram de infarto, de velhice. Quantos morreram em acidente de carro? Nenhum. Quantos morreram de Covid? Nenhum evangélico morreu. Até o Papa virava evangélico. Não existe privilégio, não existe diferença nenhuma, gente. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. Tem pilantra aí ganhando dinheiro com o Salmo 91. Isso não foi literal nem na época. Tu consegue imaginar? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Até na época foi uma figura de linguagem para dizer que Deus era poderoso. Davi ou Moisés, eu acredito que esse Salmo 91 foi revelado, foi falado por Moisés na época do Egito, ali da perseguição, e Davi copilou o Salmo. Não faz diferença se foi Davi ou Moisés, não faz diferença, é uma opinião pessoal minha, eu acho que foi Moisés, no deserto do Egito ali dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou seja, uma maneira de expressar a proteção de Deus, esse entendimento que ele teve, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é que tem isso nos dias de hoje na prática? Nem na época foi literal. Foi uma maneira de expressar a grandeza de Deus, apenas isso. Está que nem um pastor, uma tranqueira com rótulo de pastor esses dias, disse aqui que viu 22.000 demônios dentro de uma criança. Tu consegue imaginar isso, meu irmão? 22.000 demônios. Os demônios estavam com as placas de identificação. Ele podia mentir, mais ou menos, né? Uma mentira menor, né? Nossa, eu vi 7 demônios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22.000 demônios. Bota aí no YouTube. Pastor viu 22.000 demônios. Os demônios estavam com a placa de identificação, ou ele tem um detector de demônio.
Nossa, o detector de demônio está dizendo aqui 22 mil demônios. Você viu o que é fazer dos evangélicos? Palhaços? Trouxas? Como é que o cara viu 22 mil demônios? Os demônios estão de terno e gravata. Na época de Paulo já estavam. 1 Timóteo 4:1-2. Doutrinas de demônios. O 2. Tais demônios, homens mentirosos de mente cauterizada. Na época de Paulo, os demônios já estavam na época. Homens mentirosos de mentes cauterizadas. Não existe mais manifestação de demônios. Eu tenho várias mensagens disso aqui. Pastor de 51 anos morre de Covid. 51 anos, novo pastor, morreu de Covid. É o tempo do Espírito, meu irmão. As pragas são de Deus. As 10 pragas do Egito foi Deus que enviou. Essa pandemia foi Deus que enviou e ele usou essa praga para arrebatar vários espíritos. Simples assim. Pastor morre internado, coronavírus na UTI. Ia falar tranqueira, mas ele já morreu, deixa quieto. Morreu, ele tinha dito para a esposa, olha, quando eu morrer, eu acho que ele já estava doente, se eu morrer, não me enterre, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. O corpo ficou lá na funerária, uma mobilização, teve repercussão nacional esse camarada aqui. A funerária sem querer assinar, sem querer enterrar, porque ele tinha deixado uma carta para a esposa dizendo que no terceiro dia ia ressuscitar. Tu imagina se esse homem ressuscita no terceiro dia? A Igreja Católica ia pegar logo e transformar como santo. Ele ia ser adorado, idolatrado. Esses pastores não fazem milagre nenhum e são adorados, são idolatrados pelos evangélicos. Imagina esse homem aqui ressuscitando no terceiro dia. Parou a cidade. Aí esperou 1, 2, 3. Ih, rapaz, ele não ressuscitou não, enterra. Aí, Pedro Henrique. 20 e poucos anos, recém-casado, com a filhinha recém-nascida. É o tempo do Espírito, gente. Aí. Mateus Oliveira, o filho da Eixla. Filho de pastor, artista. Não tem nada de adorador, é artista. Gospel. Morreu. Esse rapaz aqui tem um irmão. Eixla tem um irmão que é homossexual, é drag queen. Ele foi tentar ser feliz nos Estados Unidos. Porque aqui não dá, né? Filho de pastor, filho de Eixla, para ser homossexual aqui no Brasil e ser feliz, coitado, foi para os Estados Unidos. Aqui, 17 anos esse jovem tinha, músico. Essa mulher é conhecida no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos. Mover, jejum, oração, foram por montes. Poucos dias ele pegou uma meningite. Morreu com poucos dias. É o tempo do Espírito, gente. Aí ela fica dizendo pro filho dela hoje, que é drag queen, homossexual, eu conheço um Deus que transforma maldição em bênção, dizendo que isso que o filho dela tá, por ser homossexual, é uma maldição. É não, Eixla. Teu filho é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. E essa homossexualidade é de Deus. É de Deus. Eu já vi vários testemunhos aqui de irmãs que disseram, Júnior, quando meu filho nasceu, eu vi que ele era diferente. Com 6 meses de vida, um menino, homem, não queria brincar de bola e de bicicleta, não, queria brincar de boneca. É Deus, eu interajo aqui com homossexuais. Vocês são abençoados, eleitos e espíritos perfeitos. E vocês, homossexuais, estão fazendo a vontade de Deus. Você que é evangélico e pastor, pode me detonar aqui, eu não estou nem aí para vocês. Então o filho de Eixla morreu 17 aninhos. Jovem, tempo do Espírito. Aí, recebe a cura, recebe a unção. Nem ela recebeu a cura que ela profetizava. Tempo do Espírito. Cadê a amiguinha de Eixla, de Fernanda Brum? Cadê? Porque não determinou a cura. Seja curada. Em nome de Jesus de Nazaré, Ludmila. Morreu. Cadê? Recebe a cura? Recebe a unção? Conversa, rapaz. Isso é picaretagem, gente. É o tempo do Espírito e não existe mais. Receba a cura em nome de Jesus de Nazaré. Não existe mais, isso é picaretagem. Se orar e ela for curada, não foi porque você orou. E mesmo porque essas curas em nome de Jesus de Nazaré não existe mais. Agora ele, se ele quiser curar, ele cura. Ele usa a medicina, ele usa um comprimido. Mas em nome de Jesus de Nazaré, isso aí foi dado para os discípulos, para que os discípulos operassem os milagres, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios e falar línguas estranhas e idiomas, para que os judeus crescem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram.
e eles fossem salvos, tivessem a vida eterna, que era a grande tribulação que foi no ano 70. Hoje não existe mais. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Onde é que tu vê aí alguém sendo ressuscitado? Tu vê picareta se levantando do caixão, receber o dinheiro. Onde é que tu vê um paralítico se levantando? Mentira! Tudo isso é picaretagem. Receber o dinheiro para pular da cadeira de rodas. Tudo mentira, gente. Se isso aí fosse verdade, em todo velório tinha que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Em toda ambulância e hospital tinha que ter pastor para curar os enfermos. Onde é que tu vê isso, abençoado? Acorda, abençoado. Para de ser enganado. Aí, no leito de morte ali, louvando, adorando, cantando. Eu gostava demais do irmão Lázaro. Tempo do Espírito, gente. Eu tenho certeza que ele pensava que ele ia passar por isso, que ele ia cantar o hino da vitória, que ele ia dar um testemunho, que Deus ainda tinha muitos planos na vida dele. É isso que os evangélicos acreditam. Morreu. Poucos dias depois dele cantando aqui, morreu. O tempo do Espírito. O Brasil orou, jejuou. E aí? Resolveu? Não, gente. Outra mensagem aí, ó. O evangelho inútil que esses abutres pregam. Vou correr aqui. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. A vós, grupo de pessoas local, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvação. Que salvação? Da grande tribulação que foi no ano 70, de todo aquele que crê. Viu aí? Primeiro os judeus e também o grego. Gálatas 2,7, que eu falei aqui, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a Paulo, como a Pedro, João e Tiago, eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos, agregaram-se. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Aí o sistema religioso, ó, os abutres empresários, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho esse da igreja evangélica, da religião evangélica, hein? Segundo a graça de Deus que me foi dada. 1 Coríntios 3,10. E aqui, ó, tenho falado isso, Marcos 16, 14, 18. Finalmente apareceu quem? Aos 11. 11 o quê? Discípulos. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes, a quem? Aos 11. O que é que eu tenho a ver com isso aqui? Ide por todo o mundo. Ele disse, ide por todo o mundo a quem? Aos discípulos. Que mundo? O mundo de Israel. O meio de transporte que tinha lá eram os barquinhos que tinham lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Que evangelho? O evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro. Paulo não tinha sido levantado ainda. Então foi o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus de que Jesus era o profeta, de quem os profetas profetizaram. O evangelho da circuncisão, da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram. Então, quando ele falou isso aqui, falou de quem? Ide por todo o mundo de Israel, pregar o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, João e Tiago. Quem crer com R no final, quem entender, quem compreender, será salvo. Batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Mas quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Vocês, meus discípulos, vão expulsar os demônios. Vocês vão falar novas línguas. Pegarão os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, curar enfermos, ressuscitar mortos, falar línguas estranhas e expulsar demônios, falar línguas estranhas, curar enfermos, tudo isso naquela época.
para que todos crescem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Esses milagres aqui não existem mais. Tudo picaretagem, gente. Assisti esse vídeo dessa tranqueira. Tá mais para Júnior Diarreia do que trovão. O sinal que Jesus está voltando não é terremoto, não é maremoto, não é tsunami, não é nação contra nação, reino contra reino. Isso é princípio de dores. O maior sinal que Jesus está voltando é o que está acontecendo dentro do Evangelho. Está acontecendo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então duas coisas estão acontecendo com a igreja: amor se esfriando e fé desse tamanho aqui, ó. Então vai muita gente para o inferno. E quem disse que o céu é para muita gente? Lucas 13, 22. Jesus: são poucos os que se salvam. Mentiroso. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão passar por ela e não passarão. Gente, isso é um discurso dessa tranqueira aí que tá mais para Júnior Diarreia do que Júnior Relâmpago, Trovão, sei lá o nome dessa tranqueira, desse abutre. É um discurso que os evangélicos acreditam, porque eles nunca ouviram a mensagem da graça de Deus. Então, você vai chamar uma tranqueira dessa, ele cobra para pregar. Ele ganha muito dinheiro nas redes sociais pregando o evangelho inútil. Ele fala, Lucas 18, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado a Paulo nas suas cartas de Romanos a Hebreus. Onde é que tem na Bíblia evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João? Eu desafio qualquer um aí me mostrar onde é que tem na Bíblia o nome disso. Evangelho de Mateus, mostra aí. São livros históricos. Digo-vos, eu afirmo a vocês, tem tradução, ele leu, digo-vos. Isso aqui confunde os evangélicos porque são analfabetos no que se refere à Bíblia. Eles não leem, eles não estudam, eles não pesquisam. Por isso que eles são enganados. Digo-vos, ou seja, tem tradução que diz, ó, eu afirmo a vocês, vocês quem? Os discípulos, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que terra? De Israel, na época. Lucas 13, 22 ao 24. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos que se salvam? Claro que a maioria foi condenada. A gente vai entender, ó, Mateus 7, 13 e 14. São poucos que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai, ou seja, façam por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele traz isso para o dia de hoje, esse abutre aí. Então, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ou seja, a porta larga foram aqueles que não creram no Evangelho e foram condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação que foi no ano 70. E estreita é a porta, ou seja, a minoria foi salva. Por isso que ele disse que eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Só que essa maioria e essa minoria fizeram a vontade de Deus. Deus quis que a maioria fosse condenado. Porque não depende de ninguém, gente. Né? Efésios 7, 8, 9. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, fé, graça e dom. 3 coisas espirituais. Então não depende da pessoa na época para ser salvo. Eles trazem para o dia de hoje. Olha aí, meu irmão. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas você tem que aceitar Jesus. Você tem que ser dizimista. Você tem que falar, ô terra de canta lipa na chulipa. Você tem que ir para o monte. Você tem que ser uma nova criatura. Ou seja, você, para ser salvo. Oi, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Graça, fé e dom. 3 coisas espirituais. Se existe céu e inferno, Deus já disse, ó, tu vai para o céu, tu vai para o inferno, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Porque é graça, fé e dom. Aí eles usam Paulo, Romanos 9, 10, 9. Se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo.
Oi, tenho que confessar, mas não é graça, fé e dom? Não, Paulo não entrou em contradição. O mesmo Paulo que disse que é graça, fé e dom, ele disse que tinha que confessar. Só que aqueles que confessaram foram que receberam a graça, a fé e o dom e confessaram. Ou seja, tanto a graça, a fé e o dom e a confissão foram de Deus. Só que essa salvação e condenação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quando é que os pastores vão dizer isso? Quando é que esse abutre aí vai dizer isso? Outro abutre que não entende nada de Bíblia. É o queridinho do podcast. Então, Davi sofreu porque ele era ruivo. Nossa, quase que eu falo línguas estranhas. Ô terra de canta lipa na chulipa. Com essa revelação. Davi sofreu porque ele era ruivo. E aí, esses caras contam histórias e espiritualizam tudo. Por que Deus não destruiu o diabo? Que diabo? O diabo é o sócio dessa tranqueira aqui. Os caras não entendem nada de Bíblia, ele entende de arqueologia. E ganhando dinheiro, o queridinho do podcast. Essa tranqueira, esse abutre aqui. Hebreus 12,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue, para mim é um... Se eu fosse escolher um versículo da Bíblia, eu já disse, é esse aqui. Também ele participou dessas mesmas coisas. Olha só, Deus, o próprio Deus, entrou no ventre de Maria, ali foi revestido de carne e sangue, com a carne do sexo masculino, recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Eu estou falando no idioma português. Porque no hebraico não tinha J, então é Jesus, tá bom? Jesus, com Z, pronto. Então recebeu o nome de Jesus. Para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, que era a lei de Moisés, que era o opositor à graça de Paulo. E Paulo chama de diabo. Um opositor, uma pessoa contrária, o pecado, o sistema político, o Império Romano, as potestades, que era o Império Romano, tem nada de demônio. Pessoas influentes e poderosas, principados e potestades. Então você vê que ele, assim como nós, os filhos, participou de carne e sangue. Isso é maravilhoso, gente. Nós não somos isso que vemos no espelho, não. Nós somos espíritos perfeitos, revestidos de carne e sangue. Paulo disse que ele é o pai dos espíritos. Jó disse, cuidaste do meu espírito. Você não é isso que você vê no espelho. Você é um espírito perfeito, lindo, abençoado, intacto e sem ingênuo. Quando sua carne tomba, esse espírito volta para Deus. E o que é que a gente está fazendo aqui, Júlio? Cada um cumprindo um propósito de Deus. É mistério de Deus. Não tem que estar perguntando isso. É a mesma coisa de perguntar a Deus. Por que a lua é redonda? Por que você só fez uma lua? Deus, por que só tem um sol? Mistério de Deus, gente. Tem que perguntar não, tem que aceitar. E ele faz os planos dele, não pergunta se a gente quer, não. Eu não pedi para vir um mundo, eu não pedi para ser homem, eu não pedi para nascer no Brasil, eu não pedi para ser filho do pai e da mãe que eu tenho, eu não pedi nem para que meu nome fosse Júlio. Não, essa é a mensagem dessas tranqueiras, porque Deus ainda não destruiu o diabo já perdeu, a igreja evangélica, o diabo é o sócio desses homens. É impossível não ficar rico, milionário com um sócio desse. E esses pastores sabem disso. O que Satanás pode fazer com você, entenda. Essa tranqueira do Hernando Dias Lopes, as teses de Satanás, os argumentos do diabo. Esses homens têm 1 milhão de pessoas, de seguidores, de ovelhinhas evangélicas. Lança um livro, vende por R$50, vende 100 mil, bota 5 milhões no bolso. Aí vem combater a teologia da prosperidade. Eles vivem da teologia da prosperidade, gente. Curso. Estão dormindo, Estão ganhando o pessoal se inscrevendo no curso. São pilantras espirituais. As portas do inferno não prevalecerão. Isso foi Jesus dizendo a Pedro. Porque antes do ano 70, as portas do inferno, da sepultura, prevalecia. O espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos, os meus predestinados. Porque antes do ano 70 morria e a porta do inferno prevalecia, a sepultura. No ano 70 houve a ressurreição dos espíritos. Por isso que Jesus disse, não vai prevalecer. E hoje, depois do ano 70, quando a carne tomba, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno. Volta imediatamente para Deus. Aí essas tranqueiras botam aí. Não, e as portas do inferno não prevalecerão. Esses abutres.
Outra aí, ó, faça da salvação. Isso é picaretagem. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Isso é uma grande fonte de renda. Ah, Júlio, quer dizer que faz isso, vai ser salvo? Meu irmão, a maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Todo espírito é perfeito. Agora, nós quando compreendemos essa palavra, a gente não está com a carne ativada de fazer a maldade. Só isso. Eu entendi a graça, eu continuo sem beber, sem fumar, vivendo para a família, fiel à minha esposa. A única coisa que diferença é que eu reino em vida, descanso. Apenas isso. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Esse é o combo que engana os evangélicos. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, aberração, apocalipse, afastados e desviados, estamos para a glória de Deus. Volta de Jesus, batalha espiritual. Nunca houve, nem há nenhuma batalha espiritual. Esses abutres sabem disso. Línguas estranhas eram idiomas, porque lá em Atos tem Pentecoste, Atos 2, 8, 9, 10, está lá os países circunvizinhos. E Deus deu poderes aos discípulos para ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, idiomas. Se fala terra decanta lipa na chulipa, é picaretagem. Pedro tinha que falar outros idiomas. Está lá, nossa, esses galileus estão falando de Deus, das grandezas de Deus, na nossa própria língua em que fomos nascidos. Como é que Pedro ia falar a língua dele se essas pessoas de Capadócia, Cirene, não iam entender? Então Deus deu o poder a Pedro, João e Tiago para falar línguas estranhas, línguas estrangeiras, para dizer que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram para o pessoal dessa região, que era todo mundo ali que não entendia a língua de Pedro. Por isso que Jesus deu poderes de línguas estranhas, línguas estrangeiras. Repito, se o teu pastor fala terra decanta lipa na chulipa, ele sabe que está te enganando. Demônio não existe mais, pode ser tudo, menos demônios. E demônios era 1 Samuel 16, 14. Espíritos malignos vindos da parte de Deus. No Antigo Testamento não tem ninguém expulsando demônios. Só na época de Jesus, na primeira igreja de Atos, porque tinha um propósito. Hoje não. Hoje é picaretagem. Pode ser tudo, menos demônios. O que é que um demônio vai fazer hoje? Me diz aí. Qual o propósito de um demônio agir hoje na vida das pessoas? Demônio só se manifesta naqueles que acreditam nele. Pessoas pobres e incultas. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Tu já viu, evangélico? Acorda, abençoado. Isso é picaretagem. Só se manifesta nesses antros aí. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Você não passa nem na calçada. Você vai ter uma paz que você nunca teve. E ó, serve aí para os pastores entre aspas, e para essa panelinha da graça aí, ó. Logo que prêmio tenho, que pregando o evangelho, Paulo está dizendo, proponha de graça o evangelho de Cristo. Se tem, seja membro, é cão guloso. Se tem venda de apostilas e livro, é cão guloso. Se tem congregação, é cão guloso. Distribuição de envelope, é cão guloso. Tudo isso não é evangelho da graça. Ok? Peço que acesse a playlist. Eu tenho uma playlist com o título A Faça. Essa aqui também vai entrar na playlist. Mensagem para você crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho mensagem só de dízimo, só de inferno, só de salvação, só de diabo, lobos na graça. Tem uma mensagem aí dizendo que a casa caiu. Tem outra mensagem que o aluguel é 4 mil, arrecada 40. Os 36 estão indo para onde, hein? São pilantras aí no nosso meio. Tá certo? Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Já dê um like, já dê um joinha. Ó. Quando você dá um like, um joinha, e você deixa o seu comentário, você já está ajudando muito o canal e edificando a fé de outras pessoas. Bota aí numa frase o que foi que você achou dessa mensagem. Bota aí numa frase um resumo do período que você passou no sistema religioso. Quantos anos você passou no sistema religioso? Bota isso. E se você entendeu a graça, o mérito é 100% Deus. Não dê mérito nenhum a homem nenhum. Não é 0,1 não. É 100% Deus, 0% homem. Nunca dê mérito a homem nenhum.
Compartilhe essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook, tá certo? Tem muitos evangélicos que precisam ouvir uma mensagem dessa. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Esse é o título da mensagem de hoje, para que você compartilhe com nossos amados irmãos evangélicos. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois de assistir uma mensagem dessa. Meu querido, minha querida, fomos enganados. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.